Boa noite, Brasil, boa noite a todos vocês que estão conectados aqui com a gente no Ministério Brasileiro da Church of All Nations. É um prazer muito grande estarmos de volta na sua casa e eu tenho certeza que será uma noite maravilhosa. Como você sabe, hoje é o último dia da nossa campanha dos livramentos. Nós vamos falar sobre o livramento da enfermidade. E nós vamos ter também a ceia do Senhor. Então, eu espero que você já tenha aí arrumado o seu pãozinho, o seu suquinho de uva, os elementos, para que a gente possa participar da mesa do Senhor juntos. Bom, hoje também é um domingo super especial, né? Porque é o domingo do Dia das Mães. E eu gostaria de dar algumas palavrinhas. Eu vi um poema, de um autor desconhecido, mas eu achei muito lindo e eu queria ler para você, mamãe. Ok? Para minha mãe também em especial. Olha que lindas palavras deste poema. Diz assim: para completar o homem, Deus fez a mulher. Mas para participar do milagre da vida, Deus a fez mãe. Para liderar uma casa, Deus a fez mulher. Mas para edificar um lar, Deus a fez mãe. Para estudar, trabalhar e competir, Deus fez mulher. Mas para guiar a criança insegura, Deus a fez mãe. Para os desafios da sociedade, Deus a fez mulher. Mas para o amor, a ternura e o carinho, Deus a fez mãe. Para fazer qualquer trabalho, Deus a fez mulher. Mas para embalar um berço e construir um caráter, Deus a fez mãe. Para ser princesa, Deus a fez mulher. Para ser rainha, Deus a fez mãe. Mamãe, você é o mais lindo presente de Deus para mim. E tenho certeza que cada um que é filho nessa hora está dizendo a mesma coisa. Feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe, que enche o seu coração de alegria, que traga muito, mas muitos presentes maravilhosos nesse dia, em forma de paz, de alegria, da presença dos seus filhos. E para comemorar esse dia, nós montamos então uma produção musical para vocês, né? São alguns números que nós do Ministério Brasileiro já tivemos aqui ao longo desse mês que passou, e você vai poder ver algum do seu músico ou da sua música preferida nesse momento. Então, nós vamos fazer uma oração para iniciar o nosso culto, e depois você vai poder estar louvando ao Senhor junto com esses músicos que nós preparamos para você. Senhor, nós queremos te agradecer por este domingo do Dia das Mães, um domingo especial de ceia. Muito obrigada, Senhor, pela mãe que o Senhor me deu. Muito obrigada, Senhor, por cada mãe no mundo inteiro, Pai. Hoje é um dia internacional, é o Dia das Mães, e nós queremos te louvar porque o Senhor fez da mulher mãe, e daquela, Senhor, que talvez não tenha tido uma criança de si mesmo, o Senhor também a fez uma mulher especial, porque esse carinho de mãe, esse amor está dentro de cada mulher, para dar àquele que necessita. Que o Senhor possa abençoar cada mulher no dia de hoje, especial as mães, Senhor, que elas possam receber notícias boas de seus filhos, que elas possam ser felizes, ó Deus, de saber que elas têm cumprido a missão que o Senhor as deu nessa terra. Eu me sinto gratificada também como mãe, e te louvo e te agradeço por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que maravilha é louvar ao Senhor. Que louvor tremendo, que louvor abençoado. Eleva o nosso coração diante do altar de Deus. Eu sempre digo, o louvor ele liberta, e liberta mesmo, liberta a nossa alma, o nosso coração. Parece que todo aquele peso sai, você fica leve diante da presença de Deus. Que louvor tremendo. Graças a Deus pelas vidas que o Senhor tem levantado, que têm sido, sabe assim, servos maravilhosos na direção desse louvor ao Senhor. Eu queria compartilhar uma palavra rápida com os irmãos, que Deus tem tocado muito no meu coração nesses dias, né? Eu sei que vocês que viram o último vídeo que eu fiz, o live que eu fiz,
eu falei sobre a oferta, sobre a necessidade da igreja, dos pastores, para nós estarmos lembrando dos nossos pastores, não só com nossas orações, mas lembrando, dando um alô para o pastor, perguntando se está tudo bem, se ele precisa de alguma coisa, não é? É sempre bom a gente lembrar que o pastor está sempre abençoando os outros, mas, de repente, ele precisa também do carinho das ovelhas, não é? Em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 9. É uma palavra que todos já conhecem, mas eu queria firmá-la hoje em teu coração em nome de Jesus. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Amém, queridos? Muitas vezes nós só nos paramos no texto e esquecemos o contexto, né? Todo mundo adora, aquilo que semeia, né? Você vai colher, é uma lei universal, semeia pouco, ganha pouco, semeia muito. Mas é muito mais profundo do que isso, queridos. A lei da semeadura é uma lei universal. Creia você, creia ou não, a lei da semeadura ela se aplica na tua vida. Amém? Mas o que eu gostaria que você entendesse é que, além disso, existe uma bênção de Deus maravilhosa no dar. Amém? Você nunca vai vencer Deus no dar. Quanto mais você der, mais Deus vai te dar. Nunca nós vamos vencer Deus no nosso dar. E olha que incrível, a pessoa que semeia, você que talvez gosta de fazer umas plantinhas, uma hortinha, né? Ou que você já teve numa grande fazenda, você sabe que as pessoas, quanto mais semente elas jogarem, mais elas vão colher. Quanto mais semente você colocar na terra, mais a probabilidade de você colher é maior, não é? E isso é a mesma coisa na nossa semeadura espiritual. Quanto mais você semeia, mais você vai colher. A qualidade da tua semente, ela vai determinar o crescimento do teu fruto. Amém? E nós precisamos entender que, quando eu semeio, eu estou colocando diante de Deus algo que Deus já me favoreceu. Quando eu faço isso, e eu dou, eu distribuo, a palavra, Paulo fala até bem claro, distribuiu Deus aos pobres, mas dando a entender do nosso coração abençoador, que nós temos que ter um coração generoso, abençoador, chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem, amém? Mas nós precisamos também entender a bênção que há no teu semear. Quando você semeia, o que acontece? Sai. E Deus vai te renovar. Deus vai dar mais para que você dê mais. E o segredo está aí. Quanto mais você der, mais Deus vai te dar. Porque Deus vê em você o potencial de Ele abençoar as vidas. Deus vê em você um vaso aberto, um vaso ungido, um potencial, para que Ele produza a obra dEle, para que Ele invista na obra dEle, e vai ser através da tua vida. Quantas pessoas que eu conheço que são investidores de obra? Na nossa missão lá na África, eu conheço pessoas que sozinhas elas dão quase a necessidade que nós temos. E Deus tem multiplicado cada vez mais. E cada vez mais essas pessoas ajudam a outras e a outras. Sabe por quê? Porque ela entende que aquilo que Deus lhe deu não pertence a ela, pertence ao Senhor. E quanto mais Deus lhe dá, mais ela vai distribuir para que ela seja bênção nas mãos do Senhor. Você quer ser abençoado no teu dízimo e na tua oferta? Você quer ser abençoado
No teu dar, tenha esse compromisso com Deus. Senhor, quanto mais o Senhor me der, mais eu vou semear. Quanto mais semente o Senhor me der, mais eu vou semear. E queridos, você vai viver um tempo de finanças, de bênção, de prosperidade na tua vida como você nunca viveu, em nome de Jesus. E eu não estou falando aqui de coisas que eu conheci ou li, eu estou falando de vida própria, de experiência própria na minha vida, com a missão, com a necessidade, e que Deus é fiel. Quanto mais você abre o teu coração, mais Deus derrama sobre a tua vida, para que você seja um abençoador. Amém? E você pode... É lindo, né? É maravilhoso a gente poder ver vozes tão talentosas e momentos tão gostosos na presença de Deus. O louvor levanta a gente e nos faz chegar mais próximo do Senhor, com certeza. Bom, está preparada aí para a palavra? Hoje nós vamos ter um estudo maravilhoso em 2 Reis 20. E eu quero que você abra a Bíblia, por favor, em 2 Reis 20, e nós vamos ler do versículo 1 a 11. E enquanto você está procurando aí na palavra de Deus, eu quero também te lembrar que durante a semana o Ministério Brasileiro tem algumas programações. Entre elas, nós temos na terça-feira, às 19h, horário da Flórida, 20 horas, horário do Brasil, o pastor Mike e a pastora Mari na Noite de Poder. Na sexta-feira, nós temos o estudo bíblico comigo, às 7 horas. E no sábado, o encontro de casais, uma reunião, vamos dizer assim, né, online de casais, com o pastor Roberto e a pastora Rosângela. Que você possa, então, nos assistir, mesmo horário, 7 da noite, no horário da Flórida, e 20 horas no Brasil. Amém. Então, vamos lá, pessoal? Vamos ler, a palavra de Deus diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti, com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a tua cidade, defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a sua saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que eu hei de subir à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal, porém, não aconteça antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Amém. Queridos, hoje é o último dia da campanha. Todos esses domingos, com exceção do domingo da Páscoa, né, que foi um domingo especial de Páscoa com ceia, mas há 7 domingos nós temos trabalhado áreas da nossa vida que precisam de libertação. E é óbvio que a gente pode falar que num tempo como esse que estamos vivendo, mais do que nunca a gente precisa de uma palavra que nos impulsiona, que nos ajuda a transportar essas dificuldades. Hoje, finalizando essa campanha, eu quero falar para você sobre algo que tem prendido as pessoas, que tem escravizado as pessoas, e essa se chama enfermidade. Pode ser uma enfermidade na tua alma, como também física. Mas as pessoas são tão
escravas da enfermidade, que o negócio que mais cresce no mundo é, obviamente, a farmácia, né? O laboratório que vende remédio, e as clínicas médicas. Você vê gente todo dia, toda hora, multidões indo a médico. Por que será isso? Porque a população está mais enferma? As pessoas estão mais doentes? Numa época onde a tecnologia é tão avançada, né? A gente vive numa modernidade, não tem sujeiras mais, não tem o que tinha nos anos 1700, 1800, que a pessoa podia dizer está doente porque realmente as condições são muito precárias para a vida dela. Não. Existe, sim, uma força maligna que aprisiona as pessoas para elas serem limitadas, elas não viverem a vida abundante que Deus nos prometeu. E, obviamente, que existem enfermidades, sim. Aqui nós estamos lendo a história de Ezequias, um rei, que um dia estava lá tranquilo, quieto, e começou a adoecer. Ele teve uma úlcera. E a palavra de Deus nos conta que Ezequias era um rei justo. Ele era um rei que tinha amor por Deus e fazia tudo conforme a vontade de Deus. Ele não era como o pai dele, por exemplo. Ezequias cresceu com um pai completamente idólatra. E pior, Acás, o rei anterior a Ezequias, ele consagrava os filhinhos dele bebês ainda, para Moloque. Queimava seus filhos em sacrifício. A prostituição espiritual em Israel e em Judá eram tão grandes que Deus realmente ele virou as costas, ele já não aguentava mais. E aquele jovem, Ezequias, tinha apenas 25 anos quando assumiu o poder. Aquele jovem olhou para aquilo tudo e não era aquilo que ele queria. Aquilo para ele era abominável. E ele resolveu, então, que ele não queria seguir os passos do pai dele. Bom, tem gente que fala que o homem é produto do meio que vive, né? Não é bem assim, meu querido, porque a gente sabe muito bem que você pode, sim, optar a ser uma pessoa honesta ou não. E o que acontece aqui na vida de Ezequias é que ele santificava, ele estava na presença do Senhor, ele também levou o povo a voltar a adorar ao Senhor, porque o povo também era super promíscuo, ele quebrou os altares, ele consagrou de volta a casa do Senhor, ele limpou o templo do Senhor, mas ainda vivendo uma vida no altar do Senhor, Ezequias adoeceu. E a doença dele, aquela úlcera, era para a morte. E o profeta da época era Isaías, do livro de Isaías. Ele chega para Ezequias e fala: Ezequias, arruma aí a tua vida. Põe em ordem a tua casa, porque o Senhor está dizendo que você vai morrer, dessa você não vai passar. E Ezequias, então, naquela atitude, talvez até de desespero, de olhar para uma situação que ele estava perdendo a vida dele, tinham apenas 14 anos de reinado. Ele só estava no reinado há 14 anos. Ou seja, não tinha nem 40 anos ainda de idade. Ele chega para Deus, ele volta o rosto para a parede, e ele clama a Deus, e ele chora. E ele diz para Deus aquilo que ele tinha como de mais precioso para ele, que eram os atributos dele, do relacionamento que ele tinha com Deus. E Ezequias ali, então, implora a Deus pela vida dele. Bom, nós vemos aqui que Ezequias, nessa fase, se você ler um capítulo anterior, ele estava vivendo uma crise assim horrorosa no governo dele. Na verdade, Ezequias tinha dois problemas, um interno e outro externo. O interno era essa enfermidade, o externo era um sujeito chamado Senaqueribe, rei da Síria, que era um endemoniado, um homem cheio de grosserias e de altivez, e vivia mandando recadinho para Ezequias e falando: você acha que seu Deus vai te livrar de mim? Inclusive, Senaqueribe já tinha levado cativo a parte norte, o reino norte de Israel. E ali, aquele povo já tinha sido levado cativo. Então, ficou a parte sul, o reino sul, onde Ezequias era o rei, Judá, capital Jerusalém. E ele falou: você acha que você vai escapar?
O seu irmão lá de cima já foi. Todos os países ao teu redor, eu já arrastei todos. E nenhum Deus foi capaz de livrá-los das minhas mãos. Então Ezequias, conhecendo o Deus de Israel que ele conhecia, ele chega para o Senhor e fala: Senhor, olha a ameaça deste homem contra o teu povo. É contra o teu nome que ele está falando. E Deus dá uma grande vitória para Ezequias e diz para ele, através do profeta Isaías: este homem que você está vendo hoje, você não vai ver ele mais. Fica tranquilo, Ezequias, eu vou tomar conta dessa situação. E assim foi. Ezequias sossegou o coração dele, e de noite, no acampamento dos assírios, um só anjo, apenas um anjo, diz a palavra de Deus, matou a espada 180.000 soldados ali. De manhã, quando os outros dos soldados acordaram e viram que só tinha cadáveres, deram no pé, saíram correndo, voltaram para a terra deles. Senaqueribe, obviamente, teve que voltar atrás e foi para a casa dele. Quando ele chega, então, na terra dele, ele vai para o templo dele, se ajoelha diante dos deuses pagãos que ele servia, e ali ele é morto através dos seus próprios filhos. 2 de seus filhos o assassina ali mesmo, adorando o Deus dele. E aí acaba o problema de Ezequias, mas ele ainda tinha um problema interno para resolver, que era essa situação da enfermidade dele. E alguns estudiosos da Bíblia dizem que o Salmo 116 foi escrito pelo rei Ezequias. E a palavra diz no Salmo, no verso 3, laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Laço, querido, é uma coisa invisível, você não vê chegando em você. Quando você vê, você já está enlaçado. Angústias do inferno é como se o próprio inferno está dentro da pessoa. Você não está passando pelo inferno. O inferno está dentro de você, não ia embora. Caí em tribulação e tristeza, diz ele nesse salmo, que foi o resultado dessa coisa horrorosa, desse laço horroroso que ele caiu. Mas a chave de tudo está no verso 4, quando ele diz: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Achava-me prostrado, mas Ele me salvou. Querido, ele estava prostrado. Ele era um homem poderoso, era um homem rico, era um homem que tinha chegado num patamar do reinado dele só de vitória contra os inimigos. Não importava o tamanho do poderio bélico do inimigo, Deus era com ele e Ezequias vencia. Mas aquele dia, ele foi prostrado no chão, derrotado. E eu falo isso para você hoje. Muitos estão se sentindo assim. Muitos estão se sentindo prostrados, muitos estão derrotados, talvez porque perdeu o emprego, né, com toda essa pandemia. A empresa teve que fechar, as lojas estão fechadas. Talvez você, até o mês de março ou fevereiro, estava com a sua vida toda legal, você fazendo planos, armou sua viagem de férias, ia casar, já estava tudo marcado, festa paga, ou fazer o aniversário de 15, 16 anos dos seus filhos, e aí vai. Tantas coisas, né? Tantos planos que nós tínhamos até fevereiro. E aí veio essa pandemia. E de repente hoje, no mês de maio, você está se sentindo como Ezequias estava. Totalmente abafado por esse problema. Se sentindo derrotado, talvez não vendo uma luz no fim do túnel. Mas eu quero dar para você aqui 3 segredos que fizeram com que Ezequias voltasse a viver. Porque nós lemos no texto aqui que Deus, antes do profeta deixar a cidade, manda ele voltar na mesma hora, gente. Não foi um dia depois, uma semana depois, né? Que a gente ora e fica esperando a resposta. Foi na mesma hora. O profeta volta e vai lá e fala para o meu servo Ezequias que eu ouvi a oração dele. E eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. E ali Ezequias ainda pede um sinal.
Senhor, vai mesmo? Vou subir mesmo à casa do Senhor para o adorar? E Deus ainda retrocede a luz do relógio de Acás, que era aquele relógio que ficava assim na terra, né, no chão, e o sol batia. Então era uma coisa supernatural, não tinha, né, relógio igual os de hoje. E o sol batia ali e a sombra ia para frente, na verdade, para marcar a hora. 12:05, 12:15, 1h. Ele pediu para que aquela sombra fosse para trás, coisa impossível. E hoje a ciência já prova que teve um dia na história que o sol e a lua pararam, que foi quando Josué guerreou contra os reis, e também que houve alguns décimos de minutos, alguns minutos que foram retrocedidos para trás, que foi quando Ezequias fez esse pedido ao Senhor. Deus é Deus que ouve oração. Deus tem algo para a tua vida hoje. Então vamos estudar aqui o que são essas 3 marcas daquele que anda com Deus e que alcança a vitória sobre a enfermidade. Amém? A primeira delas, queridos, é a aliança com Deus. Olha o que aconteceu. O rei Ezequias, mesmo crescendo num ambiente de idolatria, ele resolveu fazer aliança com Deus. Abre a tua Bíblia em 2 Crônicas 29:10. A palavra de Deus fala assim: agora estou resolvida a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor de sua fúria. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para ser de seus ministros, e queimardes incenso, significa orar e fazer orações. Ele estava ali recebendo as honras de se tornar o grande rei de Judá. Seu pai morreu, ele assume o poder, está sendo ungido rei, 25 aninhos, cheio de energia, e resolve então fazer o quê? Vou dar uma festa de arromba aqui. Não, ele resolve ir no templo e fazer uma aliança com o Deus de Israel. E ali, Ezequias entendeu que a exemplo de Salomão e a exemplo do rei Davi, se ele tivesse o coração dele para com o Senhor, ele seria próspero no reinado dele. E o que acontece ali, queridos? Ele põe o povo todo para fazer aliança com Deus. Filhos meus, ouve o que eu estou te falando. Se você for fiel para Deus, todas as bênçãos que estão em Deuteronômio 28 vão te seguir. Você já leu Deuteronômio 28? Tem bênçãos ali para todo tipo de coisa. Há também as maldições. Por isso Moisés falou para o povo: escolhe a bênção. Povo de Deus, escolhe a bênção. Escolhe a vida. Então, em nome de Jesus, eu falo para você hoje: escolhe a vida. Se você tiver aliança com Deus, tudo que é do Senhor será teu. Também tudo que é teu é dele. E o Senhor vai nos fazer assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Ele vai nos encher de todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Veja o que Deuteronômio 28 fala, nessa palavra que eu mencionei. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Vai lá para você ler. Seus filhos vão ser abençoados, seu negócio vai ser abençoado. Pode estar passando por qualquer praga, pode estar passando por qualquer luta. A sua saúde será abençoada, a sua esposa será fértil, seu marido será um trabalhador, um homem amoroso. Vai lá ler, está tudo lá. As suas vacas vão estar gordinhas dando leite, sabe o que é isso? Seus celeiros vão estar cheios, sua casa, sua fartura na mesa. Escolhe a vida hoje, faça uma aliança com o Senhor em nome de Jesus. A segunda marca de Ezequias, do rei Ezequias, era fidelidade. E fidelidade é um termo do latim, que se fala fidelis, né? E que significa uma atitude de quem é fiel, com compromisso
Quando ele assume o compromisso, ele faz. Ele não marca e não aparece. Ele assumiu um compromisso na obra de Deus, ele leva até as últimas consequências, ele vai até o fim. Ele assumiu, ele deu a palavra dele para uma pessoa, não precisa ter papel assinado não, a palavra dele é um documento. Isso é ser fiel. É um compromisso que você faz, e isso é uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. É uma constância. Você tem uma constância, uma perseverança nos compromissos. Não é começar um negócio hoje, amanhã, já desanimei, não quero mais. Não está dando certo, não quero mais. Ou você começou, deu a sua palavra no ministério, falou que vai orar a tal hora. Vai até o fim, nem que te custe a noite. Mas você tem que cumprir, porque isso se chama fidelidade. E a fidelidade é um dom do Espírito. Você tem que buscar isso no Senhor. Isso está em Gálatas 5:22. É fruto do Espírito. Né? E a palavra de Deus fala ainda, a terceira marca, inteireza de coração. Vamos entender o que é isso? Olha que coisa impressionante. Verso 3, de 2 Reis 20, fala assim, lembra-te, Senhor, quando ele orou, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, quer dizer que ele nunca voltou atrás, naquilo que ele falava para o Senhor que ia fazer para ele, e com inteireza de coração, eu fiz o que era reto aos teus olhos. O que é inteireza de coração? Ele era, o rei Ezequias era um cara fiel a Deus, ele tinha esses atributos que ele podia chegar diante de Deus em oração, falou, Senhor, lembra que eu assumi um compromisso e eu levei até o fim. Lembra que eu te honrei naquela escola, naquele trabalho, naquele casamento. Lembra, Senhor, que eu levei a minha família para andar com o Senhor. Lembra que o meu testemunho foi íntegro diante das pessoas. Porque, meus queridos, existiu outro rei na história que também ele era reto para com o Senhor. Mas olha o que a palavra de Deus fala aqui. Em 2 Crônicas 25:1, foi depois de Ezequias. Ele também tinha 25 anos, Amazias, era Amazias da idade de 25 anos, como começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém, e fez ele o que era reto perante o Senhor. Não, porém, com inteireza de coração. Ou seja, você pode fazer coisas que são retas diante de Deus, mas não com inteireza de coração. Ou seja, não com sinceridade. Porque inteireza de coração é as suas motivações. Qual é a tua motivação quando você vem para a casa do Senhor? Qual é a tua motivação quando você assume um ministério? Qual é a tua motivação quando você dá a sua palavra que você fará algo? É para aparecer? Então isso pode ser até reto diante de Deus, porque você está fazendo para o Senhor. Né? O apóstolo Paulo mesmo, quando chegaram para ele para falar de alguns daqueles que antigamente seguiam a Paulo, mas o abandonaram e abriram o ministério dele, vamos dizer assim, e começaram a falar de Jesus, o apóstolo Paulo falou, deixa que fale por intriga, por confusão, o que importa é que o nome de Deus está sendo pregado. Então, Deus permite, porque é reto. Você está falando de Jesus, você está pregando o evangelho. Mas qual a motivação de tudo isso que você está fazendo? Alguns, talvez a motivação é financeira. Falei nada disso aqui. Né? Nós temos que ver qual é a motivação do coração. Porque, como diz aquele ditado, de boas intenções o inferno está cheio, não é verdade? Então, significa atitudes sinceras, queridos, com motivação certa. O rei Amazias, ele fazia tudo certo, mas a motivação dele era outra. Ele queria se aparecer, ele queria ser o bambambam, ele queria ser o poderoso, ele não dava a honra e a glória a Deus. Bom, Ezequias era fiel, ele tinha uma aliança com o Senhor, e ele fazia tudo para agradar, sem murmuração ou contendas. Amém?
Ele era fiel, ele tinha prazer em ir à casa de Deus, ele tinha prazer de falar do amor de Deus, ele tinha prazer de destruir os ídolos, de limpar a casa do Senhor, de ser santo, de manter os mandamentos de Deus, de cumprir um a um. E a nossa aliança com Deus, a nossa fidelidade e a nossa inteireza de coração, ou seja, a nossa sinceridade, a nossa motivação, é que nos faz nos achegar com confiança no Senhor, a ponto de pedirmos a Deus um milagre e esse milagre ser realizado. Hebreus 4,16 fala, portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebemos misericórdia e encontremos o poder de Deus, que nos socorre no momento de necessidade. Portanto, nos acheguemos com confiança no Senhor. Quem tem confiança para chegar até Deus? Quem é limpo de coração, quem tem aliança com Deus, quem é fiel ao Senhor. Amém? E é isso que eu vim falar hoje para você aqui. Você quer se livrar da enfermidade na sua vida? Você quer ser curado, corpo, alma e espírito? Busque ter aliança com Deus, mas não quebra essa aliança, não. Naqueles momentos de raiva, porque alguém falou qualquer coisa na igreja, virou a cara para você. Olhe para Jesus. Seja fiel a Deus. Seja constante em tudo que você fizer. Quando você falar que vai fazer, faça. Quando você se comprometer com a obra de Deus, vai até o fim. E seja sincero. Seja sincero, querido, porque Deus honra a sinceridade do coração. Vamos fechar os olhos agora. Eu quero que você pense qual é a sua enfermidade. Talvez fisicamente você está 100%, né? Talvez você está bala, melhor momento da sua vida. Mas como é que anda a sua alma? Como é que anda seus relacionamentos? Como é que anda o seu relacionamento com Deus? Como está a sua vida com Deus? Né, hoje a gente vai se assentar à mesa do Cordeiro. E a palavra de Deus fala, em 1 Coríntios 11, que a gente deve examinar a nós mesmos. Nós temos que nos examinar antes de comer do pão e beber do cálice, para que a gente não come e beba juízo para nós mesmos. Então, é hora de você se analisar. Sabe, olha para dentro do teu coração, para dentro da tua mente. Faça uma análise interna das tuas motivações, né, para com o Senhor. Renove sua aliança com Deus no dia de hoje, busque a Ele. A Bíblia fala que se a gente buscar, a gente vai encontrar. Anda em aliança e esteja debaixo das bênçãos de Deuteronômio 28, queridos. Seja fiel a Deus, seja fiel nos teus valores, na tua família, seja fiel no teu dízimo, na tua oferta, seja fiel, sabe, em ajudar as pessoas, seja fiel principalmente aos seus valores espirituais. A gente vê um mundo muito louco lá fora, que as pessoas estão entregando seus valores, jogando na lata do lixo seus valores por muito pouco. Como Esaú chegou para Jacó, morto de fome da caçada dele, e Jacó era um ótimo cozinheiro, aprendeu com a mãe dele, e ele estava ali fazendo o prato favorito de Esaú, e Esaú chegou morto de fome, falou, me dá um pouco dessa comida. Ele falou, só se você me der o direito da sua primogenitura, que era o tesouro maior que o povo da antiguidade tinha. Quem nascia primeiro recebia todas as bênçãos dos pais e toda a prosperidade. E Esaú não titubeou, ele, toma, pode ficar para você. O que me importa isso? Estou morrendo de fome, vou morrer aqui. Drama. Não deixa as coisas momentâneas da tua vida tirar você do foco. Seja fiel para com o Senhor, como Ezequias. Busque ter fidelidade, porque o dia que você adoecer, você pode virar para o Senhor e falar, Senhor, lembra que o Senhor, eu tenho feito isso,
eu tenho feito aquilo. Você pode fazer isso. A palavra de Deus fala que você pode trazer à memória do Senhor aquilo que você fez. Discuta com Ele, diz a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, eu quero orar por você. E eu quero entregar este culto e a tua vida. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, esse é o momento, essa é a hora. Talvez essa palavra falou um pouco, te despertou um pouco em algumas coisas da sua vida. Peça ao Senhor agora para fazer parte da sua vida. Faça uma aliança com o Senhor. Põe a mão no teu coração e ore assim comigo, uma oração muito simples. Ore assim, fale: Senhor Jesus, eu te clamo, entra no meu coração. Me perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero andar com o Senhor, eu quero te conhecer melhor. Eu faço aliança contigo nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Se você fez essa oração pela primeira vez, mande uma mensagem para nós, ou escreva aí. Você que está me ouvindo, fala amém, fala aleluia, tudo aqui, ó. Que se você estivesse na igreja, você não ia estar levantando a mão, falando amém, batendo palma. Faz isso através dos emojis. Fala amém, fala glória a Deus, fala aleluia. E se você aceitou Jesus hoje, fala aceitei a Jesus. E nós vamos te procurar para a gente poder te acompanhar. Amém? E você, meu querido, vai orar também. Vamos orar e vamos declarar: Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é Deus da aliança. O Senhor é Deus que transforma maldição em bênção, morte em vida. E eu quero, em nome de Jesus, fazer aliança contigo, declarar a minha fidelidade, que o meu coração esteja limpo na tua presença e eu ande em inteireza de coração. Senhor, eu oro por cada vida, Senhor, que está me ouvindo agora, e eu declaro sobre eles esta palavra, que o Senhor é Deus de vivos e não de mortos, o Senhor é Deus que tem prazer em curar, em sarar, em transformar. Faz isso na vida dos teus filhos, eu te peço, Senhor. Libera, libera, libera o teu poder sobre a tua igreja. Aquele que está na casa, Senhor, hoje. As mães, Senhor. Dá uma experiência hoje para estas mulheres. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, visita estas mulheres agora. Derrama da tua unção, a unção do descanso, do renovo, a capacitação, Senhor. Senhor, nós somos teus, o nosso tesouro são os nossos filhos, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso tesouro, a nossa herança, Senhor, o galardão dos filhos. O Senhor disse que o galardão do ventre são os filhos, Senhor. Abençoa a nossa herança, nós te pedimos. Esse é o nosso maior presente como mães. E em nome de Jesus, que a tua igreja cresça forte, Senhor, que a tua igreja entenda que a aliança traz bênção, traz vida e faz com que eles possam viver a cura de toda a enfermidade. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor derrame sobre você a paz dele e o Senhor cuide da sua vida para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos ceiar agora. Que o Senhor te abençoe. Prepare os seus elementos enquanto a gente vai tocando uma musiquinha aqui de fundo. Você vai preparando os seus elementos para ceiar conosco. Amém? Aleluia! Então, nós vamos agora participar da nossa ceia. E eu gostaria de pedir ao pastor Mike que lesse, né, a palavra do texto de Coríntios, e nós vamos acompanhar. Amém. Acompanhe comigo, por favor, em Coríntios 11, nós vamos ler dos versículos 17 em diante. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague.
Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu li todo esse texto porque eu gostaria que você entendesse uma coisa. A bênção do Senhor da ceia é a ceia, é a lembrança de Jesus. Portanto, não tem nada fora do normal ou nada que não seja espiritual em você tomar a sua ceia na sua casa. Nesses dias alguém me perguntou, mas tomar a ceia em casa não parece muito certo, viu, pastora? Mas não tem nem certo ou errado, é aquilo que é. A ceia do Senhor, ela representa aquilo que Cristo fez por nós. E nós precisamos entender que Jesus tomou a ceia também praticamente no upper room, né, lá no cenáculo, num lugar onde eles estavam assentados, ceando antes de Jesus ir para aquilo que estava proposto para a vida dele, que era a cruz. Mas eu quero que você entenda, está tudo certo. A bênção do Senhor está aí sobre a tua casa. A unção do Senhor está aí. Nós vamos orar pelos elementos e da mesma maneira que nós orarmos aqui, os teus elementos serão abençoados aí. Você prepara aí o seu pãozinho, o seu suco de uva, porque assim que nós orarmos aqui, a unção de Deus vai tocar aí você, onde você estiver ao teu lar. A bênção da ceia, ela é a bênção espiritual, não tem nada a ver com a carne nem material, é espiritual. Portanto, receba no teu coração, nesta noite, a bênção da ceia, o cear na presença de Deus, o ter Deus ao teu lado, aí no teu lar, em nome de Jesus. Amém? E só para completar, a ceia do Senhor é em comunhão com a igreja. Você está em comunhão com a igreja? Você já entregou sua vida para Jesus? Se você não fez isso, faça agora. Peça perdão ao Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor. E você vai poder participar da ceia. Então, não é porque você está na sua casa que você está errado. O que não é certo é ceiar sem ter comunhão com o corpo de Cristo. Exatamente. Amém. Muito bom, pastora Renação. Iris. Ok. Vamos orar pelos elementos, então. Aqui está o pão e aqui está o suco de uva, que representa o sangue de Jesus. Amém. Assim como Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, ele distribuiu entre seus discípulos, e ele disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Senhor, nós colocamos agora, Senhor amado, o pão diante da tua presença, e pedimos que o Senhor venha santificá-lo, abençoá-lo, porque ele representa o corpo do teu Filho Jesus, que foi dado por nós na cruz do Calvário. Senhor, que momento glorioso, que momento glorioso, em que o teu Filho se entregava naquela cruz, Senhor, por amor às nossas vidas. E por isso sempre nos lembraremos deste momento, com alegria no nosso coração. O nosso Redentor se entregou, mas ele vive. Aleluias. Amém. E assim, de igual modo, Jesus tomou também o cálice, e ele o consagrou e o abençoou, e disse: este cálice representa a nova aliança que faço no meu sangue. Talvez agora vocês não entendam, mas vocês entenderão. Uma nova aliança, um novo tempo, nova vida no meu sangue, em nome de Jesus. Nós consagramos a Ti, Pai, reconhecendo, Senhor amado, aquilo que Jesus fez, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora você pode pegar o seu pãozinho. Vamos todos comer o pão que representa o corpo de Cristo que foi dado por nós. Assim como Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças e disse: esse é o meu corpo, fazei isso em memória de mim.
Comamos o pão. Amém. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos Glória a por Deus. estarmos na tua presença e por Glória estarmos ao teu fazendo nome. algo que lembra, Senhor, a tua morte e Aleluia. ressurreição. Glória a ti, Pai. E sabemos, Senhor, que um Glória dia ao tu teu estarás nome. conosco Oh, como tua aleluia. noiva, Senhor, e cearemos contigo nas Sim, bodas do Deus, Cordeiro. sim, Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus, Glória nós ao te teu louvamos nome. e te agradecemos por esse momento. Aleluia, Jesus. Glórias Aleluia, a ti. em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. De igual modo, quando Jesus também tomou o cálice, ele disse: este cálice representa a nova aliança que eu Aleluia. faço no meu sangue. Sim, Senhor. Porque agora não ia ser mais necessário o sacrifício de animais. Ele era o sacrifício vivo Amém. Glória que a Deus. resgatou a Deus a primazia de filiação Oh, aleluia. para todos aqueles que o aceitassem. Glória a Deus. Oh, meu Deus, que bênção! De igual modo, tomemos o cálice em nome de Jesus. Amém. Aleluias, louvado e Glória ao bendito teu nome, seja o Senhor. teu nome, Senhor. Aleluias. Senhor, nós Glórias te a ti, louvamos porque o Deus. Senhor nos limpou com teu Oh, sangue aleluia. e nos fez dignos de participar, Sim, Senhor, da tua Sim, mesa. Deus. Obrigada, Jesus, por cada Oh, casa que está rabaxui, ceando ande, hoje, aleluia, por cada Jesus. família que está ceando juntos, porque Glória ao teu isso é um santo privilégio nome, que o Senhor está Senhor. nos dando, Senhor. Nos Aleluia, fez parar da nossa Jesus, vida glórias a agitada, ti. poluída, corrida, Aleluia, onde não Senhor, tínhamos tempo glória para ao os teu nossos nome. filhos, para podermos, Senhor, de forma Oh, meu especial, Senhor amado, ceiarmos com a aleluia, nossa Senhor, família. glórias a Senhor, ti. abençoa cada lar, abençoa cada casa, meu Deus, abençoa cada aleluia. pai de família, Sim, cada mãe. Senhor, em nome E nesse de dia das Jesus. mães eu abençoo cada Ah, meu mãezinha, Deus, Senhor, sim. com a bênção que vem do alto. Amém, Deus, Muito aleluias. obrigada, Senhor, pela minha mãe. Muito obrigada, Amém, Senhor, obrigado, por Senhor. cada mãe, ó Deus, que o Senhor levantou Sim, nessa Senhor, terra. em nome de Jesus. Como exemplo para nós, ó Deus. É verdade, Em Deus. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Que Aleluia, essa seja Senhor. uma semana de vitória. Glória a em Jesus. nome de Jesus. Aleluia. A paz seja com os irmãos, de amor, com fé, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E a graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Amém. Cristo. Que Deus te abençoe, uma semana de Glória a vitória. Deus. Amém. Glória Vitória. a Deus. Amém. Amém.